Quando surgiu o caso, eu disse o seguinte, vamos devagar aí, porque aqui ninguém é polícia. Vamos deixar a polícia investigar. Vamos deixar a polícia investigar, senão a gente compromete o trabalho de investigação da polícia. Ah, mas você tem que ser um repórter investigativo e tem que perguntar além daquilo que você vai perguntar tradicionalmente, uma ova. Essa lei de abuso de autoridade aí limita a polícia pra caramba. Tem coisa que a polícia não pode falar. Isso você vai cobrar o seu parlamentar que você votou, deputado e senador, lá em Brasília. Tem coisa que a polícia poderia, deveria falar e que ajudaria a esclarecer um crime que não pode mais. Porque senão corre o risco do delegado responder processos. Aqui no Brasil, o rabo abana o cachorro. Vamos por partes, então. Doutor Ronaldo, parabéns, é o seccional. Foi um caso terrível de crime em família, né? E restam poucas dúvidas. Primeiro, eu disse ontem aqui, esse cara que está foragido, é cadeieiro, o Marcelo falou Falei, quando prenderem esse cara vai entregar com certeza todo mundo. Entregou primeiro a Karina. Quem foi esse cara preso que entregou a Karina, que é prima dele, doutor? Quem é esse cara? O Juliano, né? O Datena, eu vou deixar, eu só quis entrar aqui no ar para fazer um agradecimento a você. Você colocou muito bem a questão da lei de abuso de autoridade. A todo instante aqui eu estou com o pessoal da imprensa tentando reforçar essa questão, que nós estamos lidando com versões de pessoas envolvidas, né? Que logicamente tem um interesse ou até já uma pré-defesa do que eles estão falando. Mas, lógico, dentro daquilo que a polícia, o feeling policial, do doutor Rony e do doutor Paul aqui, que são pessoas experientes, que já trabalharam em vários casos importantes, isso, lógico, que serve para nós como caminho, como o caminho a trilhar pela investigação. Claro. O que eles falam depois acabam lá na frente concluindo com a participação de um ou de outro. Mas a gente tem tomado todo o cuidado aqui com o que a gente fala aqui, como você bem falou aí sobre essa nova lei. A gente tem ainda muita coisa para concluir. O inquérito não acabou ainda, né? Nós estamos dando aqui hoje essa satisfação para a imprensa, em respeito à imprensa, que eu muito admiro, que eu acho que o teu trabalho eu admiro, te acompanho há muito tempo. Eu trabalhei com o doutor Bittencourt há muito tempo, lá no DEIC, que você deve lembrar. Somos amigos comuns de um nosso querido que já foi o Tunico, lá do Jardim de Nápoles. Então, eu quero te dizer o seguinte, tenho um respeito muito grande pelo teu trabalho. Eu acho que a gente, antes de afirmar qualquer coisa aqui, a gente sempre está usando no condicional o verbo aqui, na suposição, a gente acredita que isso, acredita que aquilo, que tudo isso deve se confirmar na sequência com as provas que a gente está colhendo. A gente tem mais coisa para fazer, apesar do tempo recorde que o Marcelo estava falando, que realmente foi, faz uma semana praticamente que isso aconteceu, e está todo mundo praticamente preso, né? O trabalho aí que foi uma velocidade, mas a gente tem o cuidado de não acusar ninguém sem ter elementos convincentes de prova, etc. O judiciário tem colaborado conosco de uma forma ímpar, né? As representações que temos feitas, elas têm sido deferidas. Tem gente, o Paul vai explicar para o senhor aí depois sobre tem um que está com prisão temporária, virou preventiva, né? O rapaz que estava com a arma, que estava com a prisão temporária decretada. O cara da arma, e os outros, sim. As meninas estão com prisão temporária de 30 dias decretadas. A gente não tem dúvida do envolvimento delas, mas a gente está tomando cuidado para não afirmar coisa aqui, que lá na frente fala, não foi isso que aconteceu. Claro. A participação de cada uma. O que todo mundo quer saber, eu como pai de família, você, todos nós aqui, é um crime macabro, né? A gente sabe que o pai ou o filho que resolve executar a família é uma coisa que a gente vai, com todo o tempo, mais de 30 anos de polícia que eu tenho, a gente não dorme direito. Pois é, doutor. Então, para a gente interessa esclarecer isso. Mas veja uma coisa que eu falo sempre aqui. Você não combate crime só com polícia, porque a polícia depende da lei para poder agir. A polícia depende totalmente da lei para poder agir.
Se os nossos legisladores que estão lá em Brasília só mexem na lei para favorecer bandido, uma coisa complicada. Citei desde o começo aqui um exemplo. Tudo leva a crer, também na condicional. Desde o começo eu coloquei na condicional. A gente já sabia que as duas tinham envolvimento com crime, que o Marcelo é um excelente repórter no primeiro dia. Ah, vamos dar notícia? Eu falei, não, nós não vamos dar notícia porque a polícia não confirmou. Se a polícia confirmar, mandar prender, nós damos. Antes disso, nós não damos. Então, na condicional e tal, a gente vai levando o caso. Mas se lá atrás a Suzane von Richthofen tivesse tido uma punição exemplar, porque matou o pai e matou a mãe, se ela não tivesse as benesses que a justiça deu a ela, por essas brechas da lei de um Código Penal ultrapassado, sair toda hora em temporária, como é que pode sair no dia dos pais, uma mulher que mandou matar os pais? Como é possível uma coisa dessa? É o princípio coercitivo da pena. Se você cometeu um crime e ele é grave, você tem que pagar por ele. Agora, se você vai dando liberdade a esse tipo de gente, você estimula outro tipo de gente a cometer o mesmo crime, que tem características parecidíssimas com o crime da Suzane von Richthofen. Para ajudar a polícia... Ou até pior, porque a gente não sabe como é que é esse crime ainda. Pode ser mais macabro ainda do que a gente imagina. Existe a possibilidade dele ser pior do que a gente imagina, esse crime aí. É inevitável a gente fazer um paralelo com o caso da Suzane, né? Não tem jeito, mas nós estamos tratando aí, se configurar tudo o que a gente acha que está acontecendo, de um caso de psicopatia, de psicopata, né? Totalmente psicopata. Eu não tenho dúvida que não é uma pessoa que se confirmar, está pouco ligado. Os valores que eu tenho, que você tem, que nós temos aqui, para eles é zero. Eles não têm amor, afeto, não tem nada. Frieza total. É o psicopata. Frieza total. Exatamente. Ele mata e está como se estivesse rasgando uma folha de papel. Acabou. Ele não tem sentimento, isso não existe na cabeça dele. Agora, tem um detalhe que pouca gente atenta. Para eles pode ser quem for. Tem um detalhe que pouca gente atenta. Que não usaram isso com a Suzane von Richthofen. Deveriam ter feito mais exames com psiquiatras forenses com a Suzane von Richthofen, que para mim é uma psicopata também, com o conhecimento do que fez, mas psicopata também. Você mandar matar o pai e a mãe é psicopata. Se você fizesse um trabalho apurado, nós temos um Código Penal ultrapassado, mas que diz o seguinte: olha, o sujeito tem direito à progressão de pena e ele vai progredir de pena. Não era assim antes, crime hediondo tinha que cumprir a pena inteira. Mas só pode sair da cadeia quem esteja preparado para voltar a conviver em sociedade e não cometer o mesmo crime. Ora bolas, a Suzane Richthofen botaram ela várias vezes na rua. Por que não fizeram isso com o Champinha, que matou a Liana e o Felipe Café? Porque nesse Código Penal ultrapassado, que os legisladores não mexem, os políticos não mexem, com medo de alguns que respondem processo ir para a cadeia e outros que saíram da cadeia voltarem, está lá esse detalhe. Como houve clamor da sociedade, o tal de Champinha, ele era menor quando cometeu o crime, mas está preso até hoje porque ele é submetido a exames criminológicos que provam que ele não pode conviver em sociedade, ele é psicopata. E ele fica preso lá e talvez eternamente. Isso que eu ia comentar com você agora, Datena. Não é na fase policial que a gente entra nesse mérito da psicopatia, né? Não, isso certamente vai ser meu aqui. Num segundo momento. Mas eu entendo, tanto a Suzane como os irmãos Cravinhos, tem um teste que você deve saber, na época você acompanhou, o tal de Rochat. A Suzane teve negativada, vamos dizer assim, problemática, foi considerada nos 3 exames que ela fez. E os Cravinhos, com toda também a violência que é parecida com esse caso, né, de executores, né? O Rochat acabou não dando os que eles eram psicopatas. Mas né? por que isso? Isso é uma coisa muito simples. Uma coisa muito simples, não eram pais deles. Não eram pais deles, então eles são menos, não menos perigosos, mas não são psicopatas. Agora, quem manda matar o pai e a mãe só pode ser psicopata. O Rochat é aquele, inclusive, virou um personagem de quadrinho. Psicopata? Virou um personagem aí de série, que é aquele com a cara toda cheia de mancha e tal. Por aquele exame, os psiquiatras forenses provam que o cara é psicopata ou não.
Doutor, o senhor pode responder mais perguntas ou o doutor Paul vai falar? Eu quero passar para o doutor Paul, em respeito aí ao trabalho que ele está muito bem realizando. Não pararam, essa unidade não parou nem um dia, madrugada dentro, desde quando aconteceu o fato. Eu quero elogiar aqui o doutor Paul, parabéns. A equipe toda, o pessoal do interior também, que nos ajudou aí numa última prisão, que ele pode comentar aqui, de outro departamento. Então está toda, não só a DEIC aqui, mas toda a seccional, os colegas colaborando, houve denúncia, todo mundo no mesmo objetivo de esclarecer esse crime macabro, né? Que isso aqui é uma coisa que mexe com a gente, né? Mas eu acho que nós vamos chegar num denominador muito bom no final. Eu tenho falado que não vai ter dúvida nenhuma do que tudo que aconteceu. Vou passar para o doutor Paul, Datena, e quero te cumprimentar pelo trabalho excelente que você sempre fez aí, tá bom? Parabéns ao muito senhor obrigado. E toda a equipe. Obrigado aí, Marcelo. Doutor Paul continua, tá bom? Vocês é que são os caras. Obrigado. Doutor Paul, tudo aquilo que a gente comentou aqui com o senhor foi muito bem colocado pela polícia e a polícia até agora acertou em tudo, né? Acertou em tudo, até no momento que retrocedeu por um detalhe técnico do indiciamento das duas mulheres aí. Eu tinha certeza absoluta que quando o cara fosse preso, o bandidão, Jean, o nome dele, sei lá o nome do cara. Falei ontem aqui, até soltei a fala. O cara vai ser preso, ele vai entregar todo mundo. Eu acho, a mecânica do crime é a seguinte, vou falar rapidamente qual que é a mecânica do crime aqui. Essas duas bolaram um crime junto com esse Jean e com mais dois outros caras, talvez até mais um, que foi o cara que deu fuga. Bolaram um crime, vamos lá e vamos roubar. Segundo elas, 85 mil reais. Foram na casa, não encontraram os 85 mil reais e por isso a tal de Karina, que é companheira da Ana Flávia, teria determinado que os dois rapazes fossem mortos e depois a mãe. Isso é mentira, na minha opinião. Eles seriam mortos de toda forma. Por quê? Por literalmente queima de arquivo. Porque, tá lá a filha, tá lá a companheira da filha, até o cara que era conhecido da família, você acha que eles deixariam alguém vivo lá? Claro que não deixariam alguém vivo. Então, me parece que toda a trama foi combinada e não é que deu errado o roubo, porque não estavam lá os 85 mil reais, que no fundo, eu acho que vai se chegar que a trama toda foi por causa da herança, que ficaria só para a menina, que essa outra desfrutaria dessa herança também. Então, eu acho que é uma mentira deslavada, que foi porque não encontraram o dinheiro. Bom, mas isso eu acho, doutor. A polícia pensa o quê? Bom, Datena, você está no ramo faz tempo, né? Quem garante que o roubo não era um detalhe só, né? Não era um detalhe e elas tinham isso em mente. Quem garante? Então, isso é uma possibilidade, sem dúvida nenhuma que a gente considera essa possibilidade. E só um esclarecimento, o indiciamento, não é que ele houve um retrocesso, o indiciamento ele é como uma sentença da polícia. É um detalhe técnico, né? Ele decide o indiciamento ao final que ele indicia, promove o indiciamento. Ele promove o indiciamento ao final, então a gente não tem que antecipar isso para o começo do trabalho. Né? Então, não houve um retrocesso, houve um trabalho e ele vai ser realizado no momento certo. Isso. Nós estamos falando de um crime bárbaro, né? Eu ainda continuo achando que, nem sei se sabiam que tinha 85 mil lá ou coisa parecida, eles queriam mesmo a herança. Aí forjaram um roubo, levaram esse roubo, mas mataram todo mundo da família. Eu tenho alguma dúvida aqui. A polícia confirma que pelo menos o pai e também o filho foram mortos dentro da casa? Sim. Isso é muito provável que tenha acontecido. Muito provável. Todos os elementos de convicção que foram colhidos na investigação indicam isso, que eles foram mortos ali. Nos quartos, cada um em um quarto. Bom, disseram que a mãe tinha ido dirigindo o carro até o local onde ela foi morta. Eu ouvi alguma coisa diferente aí no meio do caminho, na coletiva, não sei se eu estou errado. A mãe pode ter sido morta dentro da casa também?
Tudo o que a gente falou foi no condicional, mas o mais provável é que ela tenha sido vendada e tenha sido obrigado a dirigir o carro até o local onde o carro foi incendiado. Detalhe, é provável que ela não soubesse da morte dos familiares, porque é também muito pouco provável que ela tivesse condições, mas veja bem, ela não foi dirigindo o carro, quem foi dirigindo o carro foi a Karina, vestida com as roupas dela. Ela foi colocada no banco traseiro e levada, essa é a verdade, foi colocada no banco traseiro e levada até o local do carro incendiado. Olha que detalhe importante, a mãe podia não saber nem da morte, nem do marido, nem do filho. Jogaram os corpos ali dentro, vendaram a mulher e levaram até o local. Quando chegaram no local, deve ter sido uma cena de horror, porque tiraram a venda dela e mataram a mulher ali. Parece que houve testemunhas oculares que perceberam. Primeiro ouviram gritos, depois testemunhas oculares que viram a mulher sendo morta a pauladas. Eu não sei, o senhor acredita que tivesse todo mundo morto dentro do carro, quando o carro foi incendiado, ou podia ter gente desmaiada que morreu queimada viva dentro do carro? Nós conversamos com, segundo informações do laudo necroscópico, o incêndio, as pessoas já estavam mortas quando houve o incêndio. Ainda bem, né? Se bem que se pode falar ainda bem, né? Porque senão seria mais tétrico ainda. Um segundinho só, doutor Paul. Atenção, roubo de carro com bandido baleado e morto. Onde foi o André Aguiar? Segundinho só, doutor Paul. Onde é que foi esse roubo de carro com o indivíduo morto, o André Aguiar? Aqui no Grajaú, na zona sul da capital, um policial apaisana percebeu o assalto, interveio, troca de tiros, o bandido morreu no local, Datena. Perus, desmanche de moto, Polícia Civil, helicóptero do Pelicano SAT da Polícia Civil, polícia recebida a bala, bandido baleado. Ação da Divecar Day, que aqui na zona oeste da capital, na região de Perus, uma casa com várias motos roubadas, troca de tiros, um bandido baleado no local, Datena. Olha, um grande desmanche descoberto pelo Palumbo da zona norte de São Paulo. Grande desmanche descoberto pelo Palumbo da zona norte de São Paulo. Um detalhe, um carro havia sido roubado na zona leste, um Citroën já estava desmontado ali. Em menos de 5 minutos desmontaram um carro. Um negócio impressionante, por isso em cima desses marginais. O caso da família carbonizada. Doutor, como o seccional resolveu deixar o senhor responder pelo caso, porque o senhor e a sua equipe, de forma brilhante, vem conduzindo esse caso, de forma brilhante mesmo, eu gostaria que o Marcelo também fizesse algumas perguntas, porque não fica só o bonitão aqui fazendo pergunta no ar-condicionado, e o Marcelo é um dos melhores e mais bem informados repórteres do Brasil disparado. Então eu gostaria que o Marcelo conduzisse algumas perguntas ao senhor, se assim o senhor permitir. Pois não, Marcelo? Datena, doutor Paul, o que trouxe a Polícia Civil, a investigação mais próxima, por enquanto, da realidade, é o depoimento do Juliano. De forma resumida, doutor, que até tem muitos detalhes, o que ele diz desde a chegada no condomínio, como entraram no condomínio, como era esse combinado com Ana Flávia, filha do casal, e também Karina, doutor? Ele disse que foi convidado, foi chamado pela Karina para participar desse roubo, que ela tinha outros 2 indivíduos para participar desse roubo. Eles são chamados para uma reunião, combina-se o roubo. No dia, eles são trazidos para dentro do condomínio. Eles vêm para dentro do condomínio no carro delas, no banco de trás, os 3. Eles ingressam no condomínio, eles tentam entrar na casa numa primeira oportunidade, tem várias pessoas, eles desistem. Esperam um momento mais oportuno, um pouco mais tarde, por isso que a imagem mostra o carro circulando várias vezes. Aí, num momento oportuno, eles entram, elas descem primeiro, simulam ser reféns, subjugadas. Eles, então, entram na casa, rendem o pai e o filho, começa toda a cena do assalto, e aí o assalto se desenrola até o desfecho. Eles querem a abertura do cofre. Ficam pedindo a senha do cofre, o pai não tem a senha do cofre, aquela tristeza toda, ameaça, a Karina fica muito brava. Tortura. Se joga em cima, sobe em cima do menino, que tenta intervir
caso do pai e tal. A cena é bem triste, é difícil até descrever para quem toma conhecimento. Então é difícil descrever. Quando eles abrem o cofre, não tem os 85 mil reais. Quando eles finalmente conseguem abrir o cofre, isso só com a chegada da mãe. E antes disso, eles já... tinham matado os dois. Não tendo conseguido, eles já tinham matado os dois. Mas quando eles conseguem abrir, não tem o dinheiro. Eles já tinham decretado o fim deles, dos dois. E aí eles resolvem terminar o roubo daquela forma. A Karina, mentora intelectual de toda essa trama, que dá ordem para as mortes. Tudo indica que sim. Tudo indica que sim, mas isso, como bem foi explicado já, a gente vai chegar a essa conclusão no final dos trabalhos. Agora, doutor, um detalhe importante, o senhor já falou da Atena, gostaria que falasse um pouco melhor. O porteiro vê uma mulher dirigindo o carro da família. Na verdade, não é Flaviana, a mãe, é a Karina, usando as roupas da Flaviana, que está presa, amarrada no banco de trás. Esse detalhe revela o perfil psicológico dela. Na verdade, não é o porteiro. É porque naquela altura o condomínio já não tinha mais porteiro. O porteiro trabalha até uma determinada hora. É a imagem que indica que é uma pessoa que se passa por ela. Mas demonstra, de qualquer forma, a preocupação dela de se passar pela Flaviana. E o depoimento dela... A polícia também, o capuz. Então, a dissimulação dela a todo o instante, isso é impressionante, nos impressiona. Da minha parte, para encerrar, doutor, é possível uma cariação para saber as mentiras, colocando frente a frente criminosos, e uma reconstituição mais para frente? Nós vamos estudar isso com o promotor de justiça, com os outros delegados envolvidos. Nós vamos estudar os próximos passos. Temos tempo para isso e vamos fazer da melhor forma possível. Atena? Eu estou preocupado com algumas coisas ainda, né? A polícia não pode responder isso porque depende de resultado de perícia. Como o seccional já disse, tem um detalhe. Por exemplo, o sangue na camisa da Ana Flávia pode indicar um crime mais terrível ainda. Pode indicar que as duas participaram das pauladas ou participaram aí de um crime mais grave. Só que eu vou perguntar isso para o doutor Poli e falar, Datena, eu não posso falar porque eu dependo do resultado de perícia. Quer dizer que o crime, que é bárbaro, terrível, pode ter sido pior ainda. Essas duas podem ter ajudado não só a mentalizar, e essa Karina deu a ordem para matar, mas ela pode ter ajudado a matar e a outra pode ter ajudado a matar, ou então, porque estava perto, o sangue espirrou nela. Mas ela viu de perto o irmão e o pai morrerem. Isso a gente pode falar. Se elas bateram também ou não, os caras vão acabar entregando. Você pode ter certeza que vão acabar entregando. Quanto à mãe, eu tenho uma dúvida. A mãe também estava marcada para morrer, no seu ponto de vista, doutor? Porque quando ela chegou na casa, será que ela chegou a ver a Karina e a Ana Flávia? É porque ela estava de venda. Será que ela chegou a ver a Karina e a Ana Flávia ou ouvir a voz de uma das duas? E será que eles queriam matar a mãe também ou não? Só o Robiuk e o Juan? Datena, hoje a gente teve o objetivo de contar que chegou nos 5 envolvidos. Então, e que recuperou o produto do roubo. A gente chegou, que as versões por eles apresentadas são bem consistentes, que permitiram a gente até recuperar o produto do roubo. A gente está no caminho certo. Não tem a capacidade de apresentar assim todo o final do trabalho. Sim. Isso é muito pouco, é muito cedo ainda. Mas pode ter certeza, a coisa é muito feia. A violência delas é grande, o negócio é assustador. Isso vai ficar revelado no final, entendeu? Então, eu acho que vem coisa por aí. É o chamado crime de sangue, crime de ódio. É o homicídio que o Moro queria 40 anos de prisão e mais detalhes ainda, sem progressão em alguns casos, e daí por diante os parlamentares resolveram amenizar. Pelo menos aumentaram de 30 para 40 anos. É contra isso que o Moro queria lutar, que é o crime de sangue, crime de homicídio. Imagina, psicopata quem manda matar o pai, a mãe, a outra menina também tem todo o grau de psicopatia. Eu não tenho condição de falar sobre isso, mas grosso modo é.
psiquiatra forense vai poder mostrar sobre isso. Já tivemos alguns avanços aí. Em que sentido, doutor? Já tivemos alguns avanços aí, pequenos, mas tivemos. Nós tivemos mudanças na regra do cumprimento de pena, que já são alguma coisa, algum relento para nós. Nós já temos sim, o pacote anticrime já vem com algumas mudanças aqui. Não foi tudo aquilo que o Moro queria, nem que o juiz Alexandre queria, mas principalmente o Moro. Mas já melhorou bem, Eu acho porque os parlamentares ficaram envergonhados de não melhorar a condição de combate ao crime, permanecendo com o Código Penal de 80 anos num país que nós temos crimes violentos dentro e fora de casa, dentro da família e fora de casa. A gente não tem o direito mais de ir e vir. Né? E os caras estão matando gente como matam barata. O Moro já conseguiu um grande passo. Por isso que o cara é cotado para ser presidente da República. Não é à toa que o cara é cotado para ser presidente da República. Já conseguiu, já deu um pulão aí desse sentido, porque ninguém aguenta mais vendo bandido matar gente inocente, vendo gente da família matar gente da família, você entendeu? E outra coisa, cheio de defensor de assassinos, de psicopatas e tal. Todo mundo tem direito à defesa? Tem advogado. E vai responder da justiça. A defesa do criminoso, do bandido, do assassino, do criminoso, é no foro da justiça. Esse é o foro. Não precisa todo mundo ficar em imprensa, coitadinho do bandidinho, defendendo o bandidinho. Não, ele tem direito à defesa. Se não tiver dinheiro para pagar, tem defensoria pública. Agora é muita gente defendendo liberdade para crimes cruéis. Não dá mais para aguentar isso. O senhor, como policial, tem uma experiência enorme nos casos aí da polícia, e quando vê um crime desse, eu duvido que o seu estômago não revira. Eu duvido que o seu estômago não revira quando o senhor vê um crime desse aí. Estou enganado, doutor? Não, com certeza. É bem difícil conviver com isso, mas é a profissão que nós escolhemos. E foi incrível ver o empenho, não só dos policiais daqui, da região de Araçatuba, hoje na prisão do último dos suspeitos, do pessoal do Judiciário, do Ministério Público, todo mundo empenhado no funcionamento do sistema de justiça criminal. Isso é muito bom. A gente ainda faz acreditar no funcionamento das coisas.